Alô pessoal, meu nome é Luli Reis, eu sou decoradora da Teluê e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo muito interessante que me pedem muito, né? Dúvida de um, resposta para muitos. E hoje vai ser sobre tapetes de lona, como eu estico meu tapete de lona e algumas curiosidades sobre o tapete, sobre esticar, sobre a fita que usar, sobre o tipo de impressão, onde imprimir, tipos de lona e por aí vai. Mas antes disso, não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho, comentar, fazer tudo que você tem direito nesse vídeo para que ele vá mais longe, atinja mais pessoas, o canal cresça e eu consiga trazer mais vídeos legais e mais elaborados para vocês aqui. Então, bora lá, vamos passar a dica para vocês? Uma das maiores dúvidas que as pessoas me perguntam sobre tapetes é: Luli, o que você usa nas suas decorações que você colocou no chão? Que tipo de tapete é esse? Bom, vamos lá. O tipo de tapete que eu uso recentemente é um tapete de lona. A lona é aquela lona de banner, sabe? Só que o que vai diferenciar é a gramatura. Se você vai querer uma lona que tem uma durabilidade um pouco maior ou se você vai querer uma lona mais fininha, que não necessariamente vai ter uma durabilidade boa, mas se você cuidar também pode durar. Geralmente as lonas que eu mais uso são as lonas de 260, ela é bem molinha, é tipo essa lona que eu tô usando aqui agora, tá? Ela é mais maleável, ela é molinha, pode ser que ela não dure tanto, mas se você tiver cuidado, você vai conseguir aí utilizar algumas outras vezes se você cuidar bem da sua lona. No final eu vou falar sobre alguns cuidados que você tem que ter para preservar o seu tapete aí e usar ele de forma mais comercial na sua decoração. Outra gramatura é a 440, ela é mais grossa, então ela vai ter uma durabilidade maior, tá? Automaticamente ela vai ser mais cara também, porque ela é mais grossa, né? E as impressões que eu sempre escolho, gente, é a impressão na lona fosca. A lona brilhosa, ela dá um reflexo na fotografia que não fica legal. Então eu não uso a lona com brilho, tá? Geralmente aquela que usa em banner, sabe? Eu uso a lona fosca. Então geralmente lona fosca, 260 de gramatura ou 440. É importante vocês verem na cidade de vocês quem é que tem essas gramaturas, se eles têm gramaturas paralelas ou diferentes dessas, tá bom? Mas geralmente essas são as que eu uso. A impressão, gente, vocês têm que ir numa empresa de comunicação visual, tá? Às vezes não adianta você imprimir de tão longe porque o frete vai ficar caro. Mas se na sua cidade não tem, depois eu vou indicar algumas para vocês no final do vídeo. Leiam a descrição que vocês vão ver algumas indicações de onde imprimir lona que eu imprimo aqui em São Paulo e que são de confiança, né? Geralmente os que imprimem lona também imprimem adesivo e imprimem PS, tá? Que geralmente vocês podem fazer um pedido de uma vez só. Mas, falando de lona, já falei pra vocês sobre a gramatura, já falei pra vocês sobre o tipo de lona fosca que eu uso e não a com brilho pro tapete, porque dá reflexo na hora da fotografia, não fica muito legal, eu pelo menos não gosto muito. E o que a gente usa pra colar esse tapete? Eu uso uma fita de carpete, tá? Essa fita de carpete, ela é ideal para você colar o seu tapete sem danificar o piso, nem o seu próprio tapete, nem a sua própria lona. Ela cola o suficiente para ficar bem rente e ao mesmo tempo, na hora de você soltar, ela não deixa aquela cola indesejada estragando o piso do seu cliente ou o piso do buffet ou coisa assim do tipo. Detalhes, alguém fala: Luli, você não usa adesivo no chão? Não, eu não uso, porque o adesivo ele solta uma cola e isso pode danificar o piso. E se você danifica o piso de um cliente ou de um buffet, não vai ser legal pra você, eles vão brigar com vocês, tá? Tem lugares que nem autoriza. Às vezes tem lugar que eu chego e falo: moça, que fita é essa? Não pode colar. Aí eu explico que é uma fita especial, é uma fita para fazer aquilo, então não vai danificar, vocês podem ter certeza, tá? A única coisa é que a fita de carpete, às vezes quando o chão, né, o piso é muito frio, aqueles ferros, por exemplo, quando o ferro de esticar painel é muito frio, naquele tipo de ferro não pega muito bem. Com o tempo ela fica porosa e ela acaba soltando, então só para vocês terem noção. E automaticamente a fita de carpete aí vai servir para vocês colarem várias outras coisas, eu não vivo mais sem. Às vezes eu esqueço, gente, de comprar, cabe, eu esqueci, eu fico desesperada. E vocês podem ter certeza que o resultado para esticar painel sem a fita de carpete não é a mesma coisa. Já aconteceu comigo, aqui inclusive tem
um vídeo onde eu falo quando acabou a fita e aí eu tive que fazer um improviso, tá? Mas não fica a mesma coisa. A gente pode quebrar o galho com outras, mas não fica a mesma coisa, sem contar que pode danificar o piso e o seu material. Tá? E uma outra coisa, você precisa proporcionar segurança para os convidados, para o aniversariante, para a mãe. Você imagina alguém passando ali, embaraçando o salto na borda do tapete, ou uma pessoa com cadeira de roda, ou uma criança correndo, ou na hora dos parabéns, enfim. Você precisa tomar cuidado também com a segurança, além da estética. Sempre puxando para fora, tá? Ficar atrás, ninguém vai ver. Sempre tem alguém que vê, tá, gente? Então, por isso que eu foco na qualidade, no resultado final. Porque é o que eu falo. Com a intenção de fazer perfeito, às vezes não fica perfeito. Imagina se eu fizer de qualquer jeito. A tendência é ficar ruim, é ficar um acabamento ruim. Um tapete esticadinho eleva a decoração a outro nível, isso com certeza. Não vou falar que eu nunca deixei um tapete que tenha ficado uma ruga, porque às vezes, até depois que a gente estica o tapete, passando por cima, tem uma pessoa que não tem cuidado ou coisa do tipo, passa de qualquer jeito, às vezes pode ficar enrugadinho, você tirar tudo de novo para poder começar, não fica legal, né? Às vezes não dá tempo, a gente também tem tempo para poder entregar. Então eu não vou falar que nunca ficou uma ruguinha ou coisa do tipo, mas a gente precisa ter a consciência de que temos que fazer o nosso melhor e deixar um tapete bem esticado, tá? Para que esteticamente fique bonito e mantenha a segurança, principalmente quando é buffet, sabe? Que criança correndo para todo lado. E a acessibilidade também. A gente não pode deixar um resquício de insegurança aí para os convidados, tá bom, gente? Para os convidados e para todo mundo que está na festa. Então, você colar o tapete é super importante, não é só jogar o tapete, tá? Então é isso, são pequenos detalhes que vão fazer diferença no resultado final. Não pense que ninguém tá vendo, não, porque você tá vendo, você é responsável pela sua montagem. E se você tiver a consciência de que você deu o seu melhor, com certeza o resultado vem. E às vezes é por falta de pecar, né? Por falta de fazer, de não dar importância para esses detalhes, é que às vezes alguém, uma pessoa ou outra, no resultado final não consegue ver toda a beleza e encantamento, porque você deixou os detalhes. São os detalhes que fazem a diferença e que no todo vai resultar numa decoração que as pessoas vão olhar, se encantar, brilhar os olhos, e um tapete bem esticado faz toda a diferença. A pessoa precisa olhar e pensar que aquilo é o piso, entende? Eu não posso distinguir piso, tapete, tem que ser uma coisa única, uma coisa uniforme, tá bom? Vamos falar agora sobre passar a fita no meu tapete. Como é que eu passo a fita no meu tapete para que ele não fique enrugado, né? Se eu passar, gente, pedacinhos de fita, vai ficar legal? Vai. Mas aquele buraquinho que você não passar a fita, pode ser que seja justamente aquele buraquinho onde a pessoa vai passar ali e tropeçar. Já fiz isso, às vezes por falta, acabou a fita, não tinha ninguém ali. Então eu já fiz isso e já percebi que isso causa um desconforto. A gente fica inseguro por entregar a festa para o cliente e ver que alguém deu uma tropeçadinha. Aí imagina várias pessoas tropeçando. Então eu sempre passo a fita de fora a fora. Então você pode colocar no seu orçamento para cada festa uma fita de carpete. Tá? Porque se você não usar só para o carpete, você vai usar para outras coisas também. Uma fita dessa deve ser o quê? Depende de região, 22, 32, mas vai no site da Calunga que você compra, tá? Existe também as mais finas e as mais grossas, tá? Então, essa fita, ela é super importante de você ter e ela é praticamente parte da sua maleta de ferramenta, você tem que ter e coloca aí pro orçamento, fez o orçamento do cliente, inclui uma fita de carpete, é necessário, tá? É necessário para fazer muita coisa e às vezes quando eu esqueço, gente, sabe, às vezes acontece de acabar, gastar mais do que o normal, eu fico desesperada quando eu não vejo fita de carpete na minha mochila, hoje já é ferramenta, tá? O segredo aqui para você aplicar é você ir passando a mão como se fosse, olha, para ela não ficar ar. Se ela ficar ar, seu tapete fica enrugado. Então sempre vai passando
pra deixar liso, tá vendo? E sempre na beiradinha, porque senão fica aquela rebarba, aquela orelha pra cima. Ok? Então, bora lá, ó. Vai fazendo assim e deixando bem lisinho, tá? Termina aqui. Segredo, gente, não tenha dó de fita. Fita tem que ser usada em grande quantidade, por vários motivos. O primeiro de todos, né, que a gente lembra na cabeça, o primeiro motivo é o piso ficar bem quente no chão, para ele ficar esticadinho. Não tem nada pior do que um piso que ele não tá bem esticadinho. Olha aquela ruga lá, tá vendo? Eu vejo muitos carpetes assim, vejo muitos tapetes assim, mal esticados. Não vou dizer que nunca aconteceu com o meu, mas não é a melhor opção. Se você tem a possibilidade, não economize em fita, porque ela é necessária para você deixar um tapete esticadinho, bem esticado, porque isso interfere muito na estética da decoração, tá? A pessoa vai deixar de olhar para a decoração para olhar para o tapete. Então isso é muito importante, não tenha dó de fita. Coloque pelo menos uma, né, dependendo do tamanho da sua decoração. Coloque aí no seu investimento pelo menos uma fita. Às vezes a gente usa umas 3, né, mas se a decoração for muito maior, aí talvez você vá usar muito mais. O segundo motivo é segurança. Porque quando você deixa isso aqui solto, essas rebarbas soltas, para uma pessoa passar e cair, mãe com salto, criança correndo, né, no buffet, festa, criança correndo, na hora que cantar parabéns, um idoso, alguém com cadeira de roda passa e esbarra nisso aqui, ó, isso pode causar acidente. Então esse é o segundo motivo, tá, de usar a fita. Eu acho que esses são os dois principais motivos: estética e segurança. Então a fita de carpete, né, para quem pede, sempre falar sobre o tapete e tudo, essas são umas das dicas que eu falo porque é muito importante. A Thaís vai pegar aqui, eu aplicando, para vocês verem como o resultado fica muito bom, mesmo sendo recortado. Quando tem fita de fora a fora, não aparece a marca da emenda. Fica bem sutil, ainda mais quando vai tudo em cima, ninguém repara, tá bom? Então vamos lá. Então, quando eu vou colar o meu tapete, eu sempre coloco na borda e você faz de uma forma que você vai colando que pareça um adesivo, sabe? Você vai colando e você vai passando o dedo, você vai colando e você vai passando o dedo. Por quê? Se fica um vãozinho, fica ar, e quando fica ar, fica enrugado. Quando fica enrugado, o seu tapete, por mais que você estique e passe a fita, ele vai ficar mal colocado. Então é super importante que quando você vai passar a fita, tenha aquela ideia de adesivação e sempre na beiradinha, porque senão se você colar numa distância longe assim da beirada do tapete, vai ficar a orelha da mesma forma, tá? Então sempre vai passando, passa a fita e vai alisando, passa a fita e vai alisando para que você tenha aí uma fita bem esticadinha no seu tapete inteiro, tá bom? Então esse é o segredo. E eu sempre começo colando pelas beiradas, tá? Pelas laterais. E aí quando eu estico as laterais, depois eu vou puxando para cá, assim, tá bom? Porque aí a gente vai conseguindo esticar mais rápido. Tá? E à medida que o vídeo for passando, eu vou mostrando pra vocês aqui o que eu fui fazendo, tá bom? É sempre importante, gente, você não deixar ar no meio do seu tapete. Sempre que você for puxar, você sempre puxa pra fora. Quando você tiver dúvida, dá uma olhadinha assim por baixo, tá? Porque aí você vai ter uma noção de onde tem ruga no seu tapete, onde você precisa puxar mais, tá bom? E sempre puxando, fazendo movimentos pra fora. Porque se você faz movimento pra dentro, aí o que acontece? Você leva o ar pro seu tapete, ele vai ficar enrugado muito mais fácil, você vai ter mais dificuldade de esticar, isso se você conseguir esticar. Então o segredo sempre vai puxando o ar pra fora, tá bom? É como se fosse uma adesivação, ninguém adesiva empurrando o ar pra dentro. A adesivação é sempre puxando o ar pra fora. Vocês, gente, podem até usar menos fita, mas o resultado não fica 100%, tá? Então
às vezes a gente já usando fita de fora a fora, fica uma ruguinha ou outra, imagina se você não usar. Então não adianta você querer economizar na fita e querer um resultado perfeito. Não pode ter dó de fita, pelo menos eu consigo meu resultado usando bastante fita, tá? Para essa gramatura de lona 260 ou 440, então é importante fita de fora a fora. Às vezes um lugarzinho ou outro você pode colocar menos para você colocar mais depois, mas eu recomendo sempre fazer a fita de fora a fora. E mais uma vez eu repito, fez o orçamento? Inclui uma fita porque é necessário, tá bom? Segurança, não é nem só estética, segurança também. Geralmente quando a gente coloca fita num pedaço e deixa outro pedaço, você vai manusear a decoração ali em cima, certo? Então esse pedaço onde não tem fita vai possibilitar que alguém tropece ali durante a montagem, inclusive, você já começar a enrugar o seu tapete antes da festa terminar. Então, se o seu tapete tiver bem colocado, né, com fita de fora a fora, a possibilidade de quando você vier com a montagem por cima e você andar por cima do seu tapete, vai ser menor de você danificar todo o seu trabalho ali. Então, quando se tem pedaços de fita, vai ficar vãos. Você vai dar sorte pro azar, né, de você ter que refazer. Quando você coloca a fita de fora a fora, depois você pode vir trabalhar com mais segurança, porque é o que eu falo. Colocando de fora a fora, já veio uma pessoa assim, com falta de cuidado, sabe? Que não tem cuidado, ou talvez mais extravagante e pisa de qualquer jeito e já enruga. Imagina se tiver falta de fita. Então é você trabalhar dobrado, depois você ter que ficar consertando isso, tá bom? Passar a fita lá atrás, ali, talvez não precise passar tudo, porque vai o painel em cima. Só que, às vezes, de tanto ficar pisando, movimentando, ele pode enrugar. Então, tirar a máscara. Mais um motivo de passar de fora a fora. Por quê? Se você pisar assim, ele não vai ficar com aquelas rugas, ó. Se ele estiver bem esticado, se ele estiver bem tensionado no chão, tá? Então é isso que causa tapete bem esticado. Gente, uma dica, tá vendo esse amassadinho? Ele parece imperceptível, mas se você não esticar direito, ele vai aparecer muito, isso não vai ficar legal na foto, tá? Isso não vai ficar legal, porque você vai perceber, sempre alguém vai perceber, sempre alguém vai reparar. Então, se você não conseguir der o resultado, né, bem esticadinho, tirar todo esse amarrotado com a fita, o que vai ser interessante? Você ter um soprador. O soprador, ele esquenta. Isso eu falo se você abrir o tapete na hora e perceber que ele amassou, como aconteceu comigo aqui agora, porque armazenou mal, tá? Existem formas mais seguras de você armazenar para não amassar as beiradas. Então, o que acontece? Se você perceber no local da sua festa que o seu tapete amassou, meu Deus, o que eu vou fazer? É importante você ter um soprador. O soprador, ele esquenta, né, a lona e vai tirar toda aquela ruga. Agora, se você perceber que o amassado tá na sua casa, coloca no sol que desamarrota bem. Mas dependendo, eu já tive tapete aqui que amarrotou tanto por mau armazenamento que nem com sol nem com soprador teve jeito, tá? Então, armazenar bem é muito importante. E como que eu armazeno? Eu comprei canos de PVC, aqueles canos, sabe, de construção mesmo. Cortei no tamanho de 1,60 m e coloquei dentro e tampei. Então geralmente é assim que eu tô armazenando os meus tapetes ultimamente. Enrolo, né, e coloquei dentro, eles ficam bem armazenados e não amarrota, tá? Gente, uma dica assim infalível para quem usa o tapete cortado ao meio. Por que eu uso o tapete cortado ao meio? Por armazenamento, facilita muito mais. Geralmente, quando a decoração ela é muito grande, eu uso uma proporção, né, muito maior, né, uma profundidade muito maior. Então, o meu tapete, para ficar de 4 metros, para carregar isso, é muito complicado. E esse tapete que eu tô usando aqui, por exemplo, ele tem 4 metros. Então, o que eu faço? Eu mando fazer o tapete, cortar ele no meio, na medida que der, sei lá. E aí, na hora de esticar isso, obviamente eu vou gastar um pouco mais de tempo e eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado aí para juntar as partes para que elas fiquem bem uniformes e não apareça emenda. Então eu tenho que fazer uma forma de adesivação bem certinha, tá? Para não aparecer. E o que eu faço? Eu sempre começo a colar o meu tapete de trás para frente.
Porque eu colando meu tapete de trás para frente, à medida que eu for colocando as próximas partes, eu vou colocando por cima. Se eu colocar a parte de trás em cima, quando eu tirar a foto, vai aparecer a emenda. Agora, se eu coloco a da frente em cima, não aparece, entende? Então isso é um macetezinho que faz toda a diferença. Por quê? Que em alguns você vê a emenda e outros não, a ponto de achar que é inteiriço. Porque esse é o macetezinho. Começar colando de trás para frente, para que você vá colocando por cima. E na fotografia não vai aparecer de frente aquela sombra que a emenda faz, tá? Então isso é primordial aí para você ter uma emenda perfeita. Eu sempre começo a colar o tapete de trás para frente. Vou explicar o porquê. Se eu coloco a faixa assim, a fotografia vai aparecer essa listra, tá vendo? Na frente, ela fica aparecendo. Mas se eu coloco, como a foto vai vir de lá pra cá, se eu coloco assim, não aparece. Tá vendo? Então eu sempre colo de trás pra frente pra ir colando e colocando por cima. Vocês vão acompanhar, vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Bora lá. Outra coisa muito importante também, se você tem que tomar cuidado assim nas beiradas, em todos os lugares, no meio também você tem que tomar muito cuidado, porque é onde vai centralizar toda a fotografia, a filmagem, né, da sua decoração. Então se o meio tiver mal esticado com rugas, é onde mais vai aparecer, é onde mais dá sombra, é onde mais é visado. Então o meio, gente, tem que estar assim, sabe? Se ficar uma ruguinha atrás, o painel tampa, o balão tampa, ainda vai lá. Mas o meio você tem que ir esticando. É um trabalho manual, um trabalho de qualidade, um trabalho de olhar. À medida que o tempo vai passando, você vai, de certa forma, pegando mais prática, esticando mais rápido. Você vai pegando os macetes, né? Às vezes alguém vai comentar aqui pra mim e fala: nossa, eu estiquei de tal forma e ficou mais rápido. Então mostra pra mim. Porque são técnicas, cada um tem uma, né? E eu estico dessa forma que eu estico, fica super bem esticadinho, mas a gente tem que prestar muita atenção, principalmente no meio, tá bom, gente? Então é muito importante, vai puxando, puxando, repuxando. E o soprador aí, se você tiver, ajuda também bastante ele sentar bem rápido no chão. Ele sentando bem rápido, para esticar é bem facinho, tá bom? Eu não usei o soprador aqui porque não teve necessidade, mas ajuda bastante para quem tem tapete amarrotado. Mas para você não amarrotar o seu tapete, é a questão de armazenamento correto, tá? A parte da frente, né, a parte do meio precisa ser muito colada, e a parte da frente, que é aquela parte do tapete, é a parte onde as pessoas vão mais transitar, porque as pessoas vão dali para fazer a foto na mesa do bolo. As pessoas toda hora vão passar por ali. Então isso é questão de segurança, além do estético de segurança. Porque se a pessoa tropeça, porque tem muita gente passando ali o tempo todo, é a parte que mais precisa estar bem colada, tá, gente? Precisa muito, porque é onde a transição das pessoas vai ser em maior quantidade. Então é primordial que você tenha fita assim, de fora a fora, e que esteja bem esticadinho. Bastante. Olha aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Porque foi armazenado, quem desmontou não armazenou da forma certa, porque eu coloco dentro de um cano, tá vendo? Ficou amarrotado. Então esses amarrotados, quando você estica com a fita, some muito. E outra coisa é o soprador, algo quente, aqui some bastante também. Terminei de esticar o meu tapete, dou uma olhadinha assim por baixo para ver se eu consigo ver alguma ruguinha. Se ficou, dá uma descolada, puxa o ar de novo, e assim você vai obtendo um resultado. Quando o tapete é de linha, presta atenção nas emendas, tá? Quando você tem emenda no tapete, presta atenção nas emendas para que as emendas estejam interagindo uma com a outra, para que uma se encontre com a outra, tá? Linhas é muito importante para que você junte tudo. E uma outra coisa muito importante que me perguntam muito, né? Depois estiquei o meu tapete, tá tudo certinho. Uma das perguntas que mais me fazem é qual é o tamanho do tapete que eu uso. Eu posso te falar por que às vezes as pessoas não sabem? Porque não dominam a técnica de proporção, equilíbrio e preenchimento que todas nós precisamos saber. E logo eu vou contar coisas boas pra vocês, tá bom? Então, essa questão de proporção,
preenchimento e equilíbrio é o que vai me ajudar a definir o tamanho do tapete proporcional ao tamanho da minha decoração e do painel. Sempre que eu vou fazer um tapete, gente, ele vai ser sempre 1 metro maior do que a minha decoração. Por quê? Vai sobrar 50 centímetros de cada lado. Esses 50 centímetros vai me possibilitar, na hora da fotografia, o balão não ficar pro lado de fora, tá? Então, eu sempre faço isso. Se a minha decoração é de 4, meu tapete é de 5. Se a decoração é de 5, o tapete é de 6. Isso, na hora da fotografia, vai possibilitar. Nossa, Luli, mas você está vendendo uma decoração maior. Não, eu estou vendendo qualidade. Eu estou vendendo acabamento, tá? E automaticamente a cliente vai realmente ter uma sensação de que a decoração é maior. Mas sem ser, eu não estou gastando a mais por aquilo, porque pra mim, né, no meu caso, é uma sensação de que eu tenho de satisfação de acabamento. Então eu sempre vou fazer 50 centímetros maiores. Uma coisa boa se você quiser também fazer, a sua decoração é de 3 metros, então faça um painel de 2,5 ou de 2 e o tapete de 3. Diminua, entendeu? Então é só uma questão do que você acha melhor pra você, tá? Então esse tapete, essa decoração, ela tinha 5 metros e o tapete tinha 6, porque vocês viram que o balão ele passa um pouquinho e eu não queria diminuir o que eu já tinha preparado para decoração de 5 metros, tá? E os balões eles iam ficar bem robustos, então você tem uma sensação de que a decoração é maior. Para uma decoração com proporção, né, se ela é de 6 metros e eu coloco um tapete de 3, 6 metros, certo? E eu coloco um tapete de 3, ela fica chapada, tá? De 6 por 3. Agora, se eu coloco uma de 6 e a profundidade de 4, vamos lá, conta comigo. Imagina que você colocou o seu painel. Do seu painel, né, até a mesa do bolo eu deixo aí uns 80 centímetros, ou seja, já perdi 80 centímetros. Eu vou usar mais uns 2,5 metros de decoração. Então, nada aí, eu já preenchi 3 metros. Aí a minha mesa vai ficar rente ao final do tapete, né? E aí quando o cliente for tirar foto, o cliente vai tirar foto fora do tapete. Então por que eu faço de 4? Porque vai me sobrar aí mais 1 metro pra frente, para que o cliente, quando for tirar foto, né, aniversariante, todo mundo vai tirar foto dentro da decoração, o seu cliente fique dentro, não vai aparecer o piso à parte. É onde a gente chama de cenário, é onde a gente leva a pessoa para aquele mundo ali naquele momento. Então o tapete ele ajuda muito a delinear esse nosso mundo que a gente quer levar para o nosso cliente naquele momento. Então o que eu faço hoje, né? Para uma decoração de 3 metros eu uso um tapete de 3. Eu nunca uso menos que 3 metros de tapete. Para uma decoração de 4 metros eu já uso um de 4. Para uma decoração de 5 eu uso um de 5. Para uma de 6 eu uso entre 4 e 4,5. Porque enquanto mais larga a minha decoração, acredito que mais itens eu vou colocar, então mais profundo tem que ser. Então eu sempre meço dessa forma, numa proporção que a dimensão da profundidade, quando eu colocar uma foto no grid do Instagram, um exemplo, tá? É um parâmetro bom, ela vai preencher tudo. Agora, se eu coloco ele esticadinho, o tapete que não tem uma boa profundidade, você não vai conseguir preencher o grid do Instagram, porque a sua foto não vai estar 100% proporcional. O Instagram ele foi feito para foto. E o Instagram ele nos ajuda a medir muito a proporção de uma foto perfeita. Então, por isso que eu tô falando para vocês, tá, gente? Vou dar um exemplo bem claro para vocês que tá aqui agora, eu lembrei aqui agora. Gente, olha isso. Imagina a proporção desse notebook. Imagina que aqui é o seu painel e aqui é o seu tapete. Se você quer uma decoração de um painel, você está vendo que o notebook, essa parte aqui, se eu fechar, é exatamente a mesma proporção. Então, automaticamente, eu não posso fazer um tapete tão menor que a minha altura. Se o meu painel tem 3 a 4 metros de altura, o meu tapete também tem que ter isso, entende? Imagina, se você for fechar o painel da sua decoração, pá, fechou. Ele tem que bater com o tapete, entende? Então, a altura, a profundidade tem que ser proporcional à altura, ou pelo menos o tapete 1 metro maior que a altura do seu painel. E questão de largura, se você for fazer uma decoração de 5 metros,
Ou você faz um painel de 4 para o balão ficar um painel de 4 e um tapete de 5 e o balão fica dentro do tapete, ou você faz um painel de 5 e um tapete de 6 e aí o seu balão vai ficar dentro do tapete. Fica ao seu critério, que você acha melhor. Mas olha que prático, que didático. Você tá fazendo uma decoração, tá com dúvida? Imagina que a sua profundidade tem que ter a mesma medida da sua altura. Geralmente o painel tem 2,5, certo? Mas aí vai balão, vai outras coisas para cima. Então a altura do painel já aumenta. Então vai para uns 3,5. Automaticamente a sua profundidade não pode ser menor do que a altura. Gente, mais claro que isso, não sei como explicar. Deu para entender? Proporção de painel para tapete, tanto de profundidade versus altura quanto de largura? Foi? Passou? Ficou bom? Eu espero que sim, espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá bom? Agora, esse tapete, vamos lá, tem gente que pergunta: Luli, você adesiva os seus tapetes? Você manda fazer tapete para cada cliente? O cliente que quer investir no tapete, a gente faz sim. Se não, a gente cobra, né, o aluguel lá do tapete de 70%, porque mesmo ele sendo reutilizado, ele corre o risco de ser estragado, aí tem que armazenar, tem que limpar e coisa e tal. Quando o cliente não quer investir no tapete personalizado, mas ele quer o nome, eu sugiro fazer o adesivo. Aí você pode, se você trabalha com decoração mais comercial, você pode usar o mesmo tapete, sendo estampas neutras, né? Você pode usar o mesmo tapete e aí você vai mandar fazer o adesivo de acordo com o nome da criança e você cola esse adesivo. Qualquer loja de comunicação visual é o mesmo adesivo, só que tem um segredo aí: na hora de você terminou a festa, já tira o adesivo, porque o adesivo solta uma cola. Aí você vai tirar a cola do seu adesivo com o removedor ou então com acetona, tá? Ou então até o calor do secador, do soprador, e passando um paninho, ele vai ajudando também. Mas se você deixar para tirar o adesivo depois, a cola fixa de uma forma que fica complicado você conseguir tirar depois, tá? Então por isso que geralmente na questão de adesivação, as pessoas acabam não querendo porque tem medo de danificar os seus carpetes, seus tapetes, né? Uma outra coisa que me perguntam muito Luli, e você faz tapete para todas as decorações? Não necessariamente, a não ser que aquela decoração peça um tapete personalizado, aí é cobrado o valor integral da cliente. Mas geralmente quando eu faço tapetes, porque pra mim já é base das minhas decorações, tapete, painel, balão e mesa, de acordo com o que eu uso, eu não deixo faltar. O tapete, ele dá uma base, ele acaba recebendo tudo. E se o piso não combina com a sua decoração, você mata a sua decoração. Às vezes a decoração tá linda, mas tá sem um piso que orne. Quando o piso é clarinho ou é de madeira, tipo esse que eu tô aqui agora, fica ok, fica legal. Mas quando o piso não combina, aí você mata a sua decoração. Por isso que é algo que eu já incluo, eu não tiro, já é base das minhas decorações. Todas as decorações têm tapete. E como as mães às vezes não querem pagar por um tapete personalizado, eu já tenho esse tapete, então eu cobro a locação desse tapete. Só que o que eu faço? Eu sempre tenho tapetes neutros. Eu tenho quadriculado, eu tenho xadrez, eu tenho triângulo e às vezes eu tenho de estrelinha, que o de estrelinha eu posso usar em alguns também. Eu sempre uso estampas neutras, eu gosto sempre de estampas claras. Por quê? Um tapete claro, ele vai clarear, ele vai acender a minha decoração. Então por isso que eu gosto dos tapetes claros, tá? Então sempre que eu vou fazer, por exemplo, um rosinha xadrez, um verdinho xadrez, um de poá azul, porque eu posso usar na galinha pintadinha, posso usar menino, posso usar em vários, e um xadrez azul. E depois eu vou fazer um cinza e um bege, seja xadrez, seja listra, eu uso demais, ou quadriculado. Gente, a maioria dos tapetes, reparem nas minhas decorações, volta lá e repara pra vocês verem. E às vezes eu tenho um de folhagem, que é pra safari, né? Então, são estampas neutras que eu posso usar tanto pra menino quanto pra menina e que eu não precise ficar personalizando 1001 tapetes de acordo com a minha decoração, porque eles vão combinar de toda forma, né? Então eu sempre faço estampas neutras. E a impressão, você vai pedir impressão na lona fosca e automaticamente não vai ficar aquele brilho. A impressão é por conta da gráfica, tá? Agora vamos lá para adesivação. Vou mostrar para vocês como é que eu adesivei aqui o meu tapete. É uma coisa muito, muito simples e vocês vão acompanhar, vocês vão ver como é que foi feito. É muito simples de se fazer.
Aí, gente, vocês esticaram o tapete? Se esticou o tapete antes de finalizar a montagem, deixa aquela película de proteção e você tira depois, tá? Depois que você monta a sua decoração, para ninguém ficar pisando, estragando o seu adesivo, aí você tira a película e tá tudo certo, tá tudo lindo e maravilhoso, você vai ter um tapete aí personalizado. Mas pelo amor de Deus, não vai esquecer de tirar esse adesivo depois, ou no máximo assim que você chegar em casa, ou no seu ateliê, porque senão a cola sai. Senão depois vocês vão falar, nossa, a Luli falou que podia colar e não deu nada. Mas tem que tirar, se não tirar, estraga, tá bom? Então por isso que nas situações de tapete personalizado, o ideal é você cobrar o valor cheio do seu cliente para você fazer, e se o cliente quiser ficar com o tapete depois, se não, você descarta, tá bom? Você faz alguma coisa, corta, encapa cilindro, não sei. Mas é importante, é uma dica que eu dou. Só se você achar que vale muito a pena e você adesiva, senão você cobra o valor aí integral quando se trata de personalização, porque pode acontecer de você perder o seu tapete. Tem todo um cuidado depois para você não perder a sua impressão aí no tapete, tá bom? Tem muita gente que me pergunta também sobre bagum. Eu nunca usei o bagum, gente. Acho que eu usei uma vez só. Nunca usei o bagum. Eu tenho um pouco de dificuldade de esticar ele, porque eu acho ele muito molinho. Então você puxa de um lado, estica do outro. E à medida que as pessoas vão pisando, ele vai se mexendo. E aquilo me incomoda um pouco. Então eu acho que eu usei uma vez só, porque eu gosto de praticidade. Eu gosto de esticar o negócio uma vez só e não precisar voltar. E dependendo do piso que você estica o bagum e das pessoas que vão pisando, ele vai se mexendo um pouquinho, sabe? Mas ele bem esticado, ele fica também. É uma boa pedida aí, mas tem que passar fita de carpete de fora a fora, tá? Pra você usar o bagum, usa. Tipo, dá pra usar sim, com certeza, mas você só vai ter um pouquinho mais de dificuldade aí de esticar, porque ele é mais molinho, sabe? E passa de fora a fora para que quando as pessoas pisarem, ele não ficar se movendo, tá bom? Então fica a dica aí do bagum para quem não tem a opção da lona de forma facilitada, tá bom? Terminei de colocar, né, os acrílicos, as coisas no meu tapete. Já posicionei o que eu tinha que posicionar, que eu achei que a gente ia ficar transitando muito, e como já estava faltando pouco tempo para a festa, foi o horário aí que eu comecei a tirar a película. Então você vai tirando bem, não tira com tudo, tá? Se você tirar com tudo, você vai arrancar e você pode rasgar o seu adesivo. Então o que que você faz? Quando você aplicar o adesivo, você for tirar a película, vai tirando bem devagarinho, igual eu tô fazendo aqui, para vocês não rasgarem e não levantar o seu adesivo, ok? Porque ele é forte, essa película ela gruda bem. Então tem que ser bem devagarinho ali, sempre arrastando, né, com cuidado para você não rasgar. Eu acho que terminou por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que, para quem esteja começando, iniciando, que eu tô vendo que o mercado de festa tá assim um boom, tá explodindo, tá chegando muita gente nova, e eu acredito que esse vídeo ajuda muita gente. E assim, gente, o resultado de uma decoração, assim, por completo, começa pela base. Painel e tapete é base, é coração e pés de uma decoração. É o que vai vir tudo em cima, é o que vai sustentar. E muitas vezes as pessoas não dão muita importância para isso. Ah, ninguém vai ver. Vai sim, você tá vendo. Você é responsável pelo seu resultado, independente do que os outros estejam fazendo. Vocês já viram aquela frase? Você é aquilo que você faz enquanto ninguém vê. Então, se você burla, você tem a intenção de fazer algo mal feito, tentando burlar o fato de ninguém estar vendo, você está se enganando. E a pessoa que se engana o tempo todo, ela não vai muito longe, porque uma hora alguém vai ver, entende? Então, não espere alguém ver, faça bem feito por você. Saia com a cabeça erguida, como assim, com a sensação de que você fez o seu melhor, entende? Então, é isso. Não espere ninguém ver, não espere ninguém apontar algo que você errou e que você sabia que estava errando. Quem está começando, faça bem feito desde o início, busque a excelência. Se você errar, melhore, né? Então conserte, não erre com consciência. Não tem nada pior do que a pessoa errar com consciência, é se enganar. Não faça isso, tá, gente? Então um tapete esticadinho, seja ele de tecido, seja ele de lona, seja ele de bagum, seja ele de qual material for, é o pé, precisa ser bem feito, precisa ser firme, precisa ser sustentação. É o que vai receber toda a sua decoração, entende? Tá bom? Um sapato bonito valoriza o restante do look.
Deu pra entender? Acho que deu, né? Então assim, foque nisso, foque na qualidade, estique bem o tapete. Espero que tenha ajudado aí. Espero que tenha ajudado aí bastante quem tá começando, porque tem muita gente que tá começando que me segue aqui, eu tô super feliz com isso, com os feedbacks. E quem tá no mercado já, que tá pecando nisso, vamos melhorar, não espere ninguém ver e apontar isso pra você não, tá bom? Às vezes acontece, mas se foi sem querer, ok, se não foi, vamos melhorar, vamos tomar consciência disso, fazer nosso trabalho independente de alguém estar vendo ou não, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Curte, compartilha, comenta aqui como você estica, como você faz. Se você tenha ficado assim, alguma dúvida, comenta aqui que talvez no próximo vídeo eu traga essa dúvida para vocês. Se alguém tiver uma forma diferente, é troca. Eu quero que esse canal seja uma troca, tá bom? Esses dias mesmo eu aprendi uma outra forma de esticar um painel muito bacana, que depois eu quero trazer aqui para vocês, tá? Olha só a troca, o quanto isso nos ajuda, tá bom? Então a gente vai somar aqui. Me fala o que vocês acharam, se vocês gostaram, se ficar alguma dúvida, curte, compartilha, comenta. E como eu repeti várias vezes, enquanto mais esse canal for pra frente, mais ele vai crescer e mais eu vou conseguir vir aqui ajudar vocês com mais frequência, porque pra mim é um prazer enorme. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um beijo e até o próximo.